passaremos a palavra para o desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, que vai ser o responsável pela condução deste ato público. Irá, primeiramente, ler nesse momento documento em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho, produzido por vários ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaríamos de, antes de mais nada, agradecer a presença de todas as pessoas, independentemente de ideologias, correntes políticas, de pensamento, enfim, que estão presentes aqui nesse momento em prol da própria sobrevivência da justiça do trabalho. E eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo e presidente do tribunal, o desembargador José Carlos Risque, e em seu nome agradecer a presença de todas as entidades representativas aqui, a OAB, na pessoa do doutor Romero Mafra, em nome de quem são todos os advogados e advogadas aqui do nosso estado, doutor Stanislau Bose, procurador-chefe do Ministério Público, saudando todos os membros do Ministério Público do Trabalho, enfim, saudando todos os magistrados aqui na pessoa do doutor do primeiro grau, doutor Tolomei, que está aqui ao meu lado, doutor Roque, saudando todos os magistrados do primeiro grau, porque a gente não tem muito tempo e temos que avançar. Saudando também todos os servidores e servidoras da Justiça do Trabalho, empresários, empresárias, estagiários, os trabalhadores em geral, representados aqui pelo nosso querido presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, enfim, a todos aqui. Eu gostaria de pedir um pequeno momento de silêncio para que eu possa ler um documento produzido por 20 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Todos nós sabemos que o TST possui 27 ministros e 20 ministros do Tribunal Superior do Trabalho entenderam por bem produzir este documento, que é um documento público em defesa do direito do trabalho e da própria justiça do trabalho. Porque o corte orçamentário implica, na verdade, uma extinção lenta da justiça do trabalho por impedir que ela continue prestando esses relevantes serviços à sociedade brasileira. E o documento começa exatamente assim: do trabalho do homem nasce a riqueza das nações. Em momento de crise política, ética e econômica, como a que atualmente atravessa o país, torna-se essencial uma reflexão sobre a importância dos direitos, em particular os sociais trabalhistas, como alicerce da democracia e da justiça igualitária de uma sociedade fraterna preconizada pela Constituição Federal. O direito do trabalho no Brasil, dizem suas excelências, guarda inseparável vinculação aos direitos fundamentais, sendo um forte instrumento de inclusão social e dignidade da pessoa humana, por atuar na valorização do trabalho em um país cujo período escravocrata de mais de 300 anos deixou marcas profundas e arraigadas em nossa cultura e nas relações socioeconômicas, facilmente perceptíveis pelas denúncias diárias de trabalho forçado, discriminação, descumprimento e demora em assegurar direitos elementares, a exemplo do que ocorreu historicamente com os empregados domésticos. A Justiça do Trabalho, por sua vez, é reconhecida por sua atuação célere, moderna e efetiva, qualidades que muitas vezes atraem críticas. Nos 2 últimos anos, em 2014 e 2015, foram entregues aos trabalhadores brasileiros mais de 33 bilhões, repito, 33 bilhões de reais em créditos trabalhistas decorrentes do descumprimento da legislação, além da arrecadação para o Estado brasileiro, entre custas e créditos previdenciários, de mais de 5 bilhões de reais. Poder-se-ia dizer que o Brasil de hoje é bem diferente da época da criação da Justiça do Trabalho, o que é verdade. Temos grandes indústrias, instituições financeiras de porte internacional e tecnologias avançadas que modernizam as relações de trabalho na cidade e no campo, além de liberdade de contratação, o que leva a questionamentos sobre o rigor
da proteção no trabalho. Há, porém, outro lado, advindo de inúmeras e profundas contradições que sociólogos, economistas e juristas, com visões tão diferentes entre si, são unânimes em reconhecer a existência de vários Brasis com formas inaceitáveis de degradação e exploração. Foram resgatados quase 50 mil trabalhadores em situação análoga à de escravos nos últimos 20 anos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. E, atualmente, mais de 3 milhões e 300 mil crianças são subjugadas pelo trabalho infantil. O Brasil é o 4º país do mundo em acidentes fatais do trabalho. E todos os anos, mais de 700 mil novos casos vitimam nossos trabalhadores, criando uma legião de mutilados que tem, na Justiça do Trabalho, o único caminho para o reconhecimento de seus direitos. Por outro lado, muitos aproveitam a fragilidade em que são jogados os trabalhadores em tempos de crise para desconstituir direitos, desregulamentar a legislação trabalhista, possibilitar a dispensa em massa, reduzir benefícios sociais, terceirizar e mitigar a responsabilidade social das empresas. Que o salário mínimo no Brasil, que é a 7ª economia do mundo, é o menor entre os 20 países mais desenvolvidos, sendo baixa, portanto, a base salarial sobre a qual incide a maioria dos direitos trabalhistas. O momento que vivemos não tolera omissão. É chegada a hora de esclarecer à sociedade que a desconstrução do direito do trabalho será nefasta, sob todos os aspectos. O econômico, com diminuição de valores monetários circulantes e menos consumidores para adquirir os produtos oferecidos pelas empresas em seus diversos ramos. Social, com o aumento da precarização e pauperização do direito do trabalho. Previdenciário, pelo agravamento do déficit previdenciário, pela expressiva redução das contribuições. Segurança, em face da intensificação do desemprego e dos baixos salários. Político, pela instabilidade causada e consequente repercussão dos movimentos sociais. Saúde pública, por conta do aumento exponencial de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, entre outros tantos aspectos. Enfim, o atraso e o aprofundamento da exclusão social terminarão por refletir na diminuição do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, uma vez que um dos requisitos do desenvolvimento é a superação da exploração e da desigualdade, tema que, ao final de contas, é a pedra angular da Justiça do Trabalho. O presente documento, ressaltam os ministros do TST, se revela oportuno em uma quadra acentuadamente difícil para a justiça brasileira, que sofre ataques de todos os tipos e gravíssima redução orçamentária, em especial no que toca à Justiça do Trabalho, contra a qual se impuseram cortes diferenciados, maiores que os infligidos a todos os outros ramos do Poder Judiciário brasileiro, e motivados por declarado propósito de retaliação contra o seu papel social e institucional, inviabilizando e levando à inviabilização o seu próprio funcionamento e existência. É, portanto, uma forma de expressar nosso sentimento, preocupação e compromisso com os princípios fundamentais da República, conclamando a todos para a defesa de uma causa que nos une, o direito do trabalho, essencial para a valorização social do trabalho e da livre iniciativa e para a construção da cidadania. O papel da Justiça do Trabalho, por sua vez, ganha relevância nos momentos de crise em que a efetivação dos direitos de caráter alimentar é premente e inadiável. Uma coisa é falar de trabalho decente, outra coisa é garanti-lo em cada município e região do nosso país. Como afirma Hannah Arendt, mesmo nos tempos mais sombrios, é possível ver alguma luz. Nosso caminho de defesa dos direitos sociais trabalhistas é irrenunciável e só conseguiremos sucesso
se mantivermos nossa união e nossos princípios. É preciso que todos saibam que agredir o direito do trabalho e a justiça do trabalho é desproteger mais de 45 milhões de trabalhadores, vilipendiar cerca de 10 milhões de desempregados, fechar os olhos para milhões de mutilados e revelar-se indiferente à população de trabalhadores e também de empregadores que acreditam na força da legislação trabalhista e em seu papel constitucional para o desenvolvimento do Brasil. Este foi o documento escrito por 20 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E eu, particularmente, endosso, eu como membro da magistratura, como professor, como pesquisador, tenho a honra de participar de um momento como esse, por paradoxal que seja. Mas é exatamente nesse momento que nós devemos nos dar as mãos em prol do fortalecimento dessa instituição, que é, sem dúvida alguma, uma das mais respeitadas no Brasil. Segundo o CNJ, dentre todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho é a mais acreditada pela população brasileira. E mais, entre todas as instituições do Brasil, a Justiça do Trabalho ficou em terceiro lugar, atrás apenas dos Correios e da Igreja Católica, por incrível que pareça. Então a população brasileira acredita na Justiça do Trabalho e ela não pode ficar à mercê de interesses espúrios de alguns parlamentares que muitas vezes são péssimos empregadores e vêm pregar que tem alergia à Justiça do Trabalho, como foi o caso do deputado relator do processo legislativo da emenda do orçamento público. É lamentável que ainda existam pessoas com esse perfil, sabendo que o direito do trabalho assume um papel fundamental, principalmente nessas crises econômicas, nessas crises políticas que nós estamos passando. E nós, acredito que todos nós, servidores, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, os trabalhadores, os empresários, enfim, todos precisam de um órgão, uma instituição como essa, porque ela promove realmente a pacificação dos conflitos trabalhistas de maneira realmente pacífica, contrária a qualquer tipo de violência, e isso a gente tem que ressaltar. Até mesmo um empresário que às vezes é mais reticente com relação ao cumprimento da legislação trabalhista, precisa muitas vezes da Justiça do Trabalho, quando há greve, às vezes greve sem nenhum tipo de controle, onde os trabalhadores estão querendo quebrar tudo porque eles não foram educados adequadamente, o déficit educativo gera esse tipo de violência, e eles vêm bater a porta da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho dá a resposta à altura, os trabalhadores acreditam na Justiça do Trabalho, e quantas vezes retornam ao trabalho de maneira pacífica e propiciando realmente a riqueza da nação. Então, eu fecho aqui minhas considerações, senhor presidente, e retorno a palavra para Vossa Excelência, e ficando muito feliz com esse movimento aqui. Acredito que não vai ser o último, é só o primeiro, que eu acho que nós temos que nos unir em prol do fortalecimento dessa instituição, que eu amo de coração e que aprendi desde cedo a respeitar todos os que atuam na Justiça do Trabalho. Desde o mais humilde funcionário, até mesmo os terceirizados, os mirins, enfim, que recebem as pessoas, têm dignidade de reconhecer que essa instituição, ela representa muito para o nosso país, para a promoção da correção das desigualdades sociais, para a dignificação das pessoas, para o respeito. Afinal de contas, já dizia o poeta, sem o seu trabalho, e eu digo, sem o seu trabalho digno, o trabalho decente, o homem não tem honra, o homem se morre e se mata. Senhor presidente, devolvo a palavra a você. Obrigado, Vossa Excelência, por fazer. Obrigado. Eu gostaria de comunicar que esse ato está indo ao vivo pelo Twitter e pelo Facebook. E gostaria de chamar para falar pelo Sindicato dos Funcionários da Justiça Federal, Denismar de Oliveira Marques. Bom, boa tarde a todos. Realmente é um momento muito significante para nós, sociedade como um todo, né, e principalmente para os trabalhadores do Judiciário Federal. Né? Há pouco mais de 10 anos,
nós estávamos aqui também reunidos contra o fim da Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo, né? Aquela oportunidade, salvo melhor interpretação, a doutora Ana Bela era presidente do tribunal, e nós fizemos uma passeata pelas ruas de Vitória, brigando pela manutenção do TRT Capixaba. Então, pouco mais de 10 anos passados, né, a gente está vivendo a mesma situação, só que na nossa avaliação, muito pior do que foi naquela oportunidade. Eu quero fazer aqui um reconhecimento, né, a todos os colegas trabalhadores da Justiça do Trabalho, do Judiciário Federal como um todo, né, da Eleitoral também, da Federal, mas os colegas aqui da Trabalhista, a gente tem que dar muitos parabéns aos colegas. A gente está aí há 10 anos sem reajuste. Ontem eu estava lendo um artigo, fazendo um comparativo com o que foi concedido de reajuste para nós, servidores do Judiciário Federal, paralelamente ao salário mínimo. Se todo o reajuste que nós tivemos nesses 10 anos fosse dado ao salário mínimo, o salário mínimo hoje seria de menos de R$500, para que todos tenham conhecimento do quão defasado está o salário do judiciário. E isso é uma política para realmente desprestigiar e desmotivar o trabalhador do judiciário. E a gente tem que fazer essa reflexão, e eu pediria assim, a cada um dos presentes também que se tornasse um multiplicador desse ato, porque os colegas trabalhadores de outros ramos precisam saber do que está acontecendo, né? Desse ataque aos direitos trabalhistas. Não podemos ficar silentes, deixar que isso aconteça ao bel prazer das autoridades do Poder Legislativo, né? Como vem acontecendo. E temos que brigar, sim, pela manutenção da Justiça do Trabalho e não deixar que ela seja sucateada como está sendo. Acho que basicamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Denismar. E eu gostaria de dizer que Denismar falou sobre o ato do dia do FICA em 1999, e eu estou vendo com a colega que está com o cartaz daquele ato atrás da doutora Márcia. Quer dizer, o cartaz do ato de defesa do tribunal de cerca de 2 décadas. Parabéns. Passo a palavra agora ao ilustre advogado Benhur Brenner Danfarina, que falará na condição de presidente do Sindicato dos Advogados. Muito boa tarde. Me sinto honrado de estar aqui e ao mesmo tempo triste, porque estar num momento desse, onde 90% do orçamento desse trabalho para investimento é cortado e 30% para custeio, é inviabilizar esse trabalho, é inviabilizar a prestação jurisdicional. Nós não estamos aqui discutindo se é favorável ou não a trabalhador. Nós estamos discutindo aqui que é favorável a todos, não só ao trabalhador, mas também aos empresários, aos advogados que trabalham para os trabalhadores, aos advogados que trabalham para os patrões, porque sem a Justiça do Trabalho funcionando de forma adequada e com condições, ninguém mais trabalha, ninguém mais vai ter condições de sustentar suas famílias, e além de ser uma justiça social. Eu fiz questão de trazer aqui esse quadro do Sindicato dos Advogados, foi de 1999, quando Joaquim Silva, então presidente do sindicato, junto com diversas outras entidades, OAB, tribunal, fizeram um movimento impressionante para que ficasse o tribunal aqui, e conseguimos ter êxito em âmbito nacional. Por analogia, hoje é um dia do FICA, da Justiça do Trabalho, não só do Espírito Santo,
mas de nível nacional. Por isso, pedimos apoio a todos e encerro minhas palavras aqui. Muito obrigado. Agora a palavra com a doutora Maria Madalena Selvati Baltazar, que falará na condição de presidente da ESAT. Doutora Madalena. Boa tarde a todos. Todos sabemos aqui qual é a motivação deste ato, que é contra o corte orçamentário da Justiça do Trabalho. Quando ocorre fato como esse, nós percebemos que há um enfraquecimento, uma tentativa de enfraquecimento da Justiça do Trabalho. Mas devemos estar com o olhar estaremos enfraquecendo também 50 milhões de trabalhadores brasileiros, 10 milhões de trabalhadores desempregados, dezenas, centenas, milhares de trabalhadores portadores de doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, que precisam da Justiça do Trabalho para ver restabelecido a sua dignidade, o seu local na sociedade, o seu local no trabalho. E penso que, não obstante a data hoje ser para tratar do corte não, para a gente manifestar nossa contrariedade ao corte do orçamento da Justiça do Trabalho, eu acho que nós deveríamos fazer disso aqui, doutor Riske, um fórum permanente para tratarmos também daquelas dezenas de projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, visando extirpar direitos consagrados dos trabalhadores. Não adianta estarmos aqui defendendo a Justiça do Trabalho, só a Justiça do Trabalho, se não fizermos também, e aí eu peço a colaboração dos sindicatos, de trabalhadores, de todas as entidades, da sociedade, dos políticos, para que estejam atentos, porque o corte está aí, já estamos sofrendo bastante em razão disso. Mas se permanecer continuar a tramitação daqueles projetos de lei lá no Congresso Nacional, não adiantará ter Justiça do Trabalho, porque não haverá direito dos trabalhadores. Então, eu acho que nós devemos fazer deste ato aqui um movimento permanente, que saiamos daqui com a ideia de formarmos uma comissão atenta a cobrar dos políticos, a cobrar da sociedade também a participação, para a defesa dos direitos sociais. A Justiça do Trabalho, ela é forte, a Justiça do Trabalho, ela é necessária, mas para ela existir, precisam estar garantidos os direitos trabalhistas. Então, desculpe, doutor Riske, se eu fujo um pouco do propósito do ato, que é o corte do orçamento da Justiça do Trabalho. Vocês sabem, eu cheguei a até perturbar todos aí, todos os dias eu pedindo que houvesse um ato, que fizesse uma manifestação, que não deixássemos parado, que trabalhássemos contra isso, mas hoje o meu discurso vai mudar. Estamos aqui fazendo o ato em desfavor, contrário ao corte da Justiça, do orçamento da Justiça do Trabalho. Mas agora eu peço e começarei a trabalhar em cima disso. Vamos nos manifestar para que os direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros também não sejam extintos, para que, por consequência, a Justiça do Trabalho continue a existir. Agradeço muito ao doutor Riske pela coragem e pela iniciativa do ato, a oportunidade de me deixar me expressar, dizer a todos, e acho que é só. Boa tarde. Agora eu tenho a honra de passar a palavra para o doutor Mero Mafra, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Espírito Santo. Eu quero iniciar a manifestação, a minha manifestação, convidando a todos para o dia 21 de junho, na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados em Brasília, o grande ato do Conselho Federal contra o corte ideológico e seletivo que se fez na Justiça do Trabalho. É preciso
que nós olhemos a exposição de motivos, o que fez o deputado relator, porque ele demonstra claramente que o corte na Justiça do Trabalho, no orçamento da Justiça do Trabalho, era em razão de ser uma justiça, no dizer dele, protecionista, defendendo os direitos dos trabalhadores. Esse corte, então, muito mais do que um viés de combate à crise econômica, tem um viés seletivo e ideológico que tem que ser denunciado em todos os fóruns. A advocacia se faz presente, como no poema de Fernando Pessoa, vão juntos e diversos. Nós temos as nossas críticas, nós temos as posições que temos, mas nesse caso, o poema de Fernando Pessoa nos une. Vamos juntos, porque não se pode aceitar o corte seletivo e ideológico feito contra a Justiça do Trabalho. Madalena, a Ordem vai participar desse fórum. Esse fórum é fundamental. É preciso que nós discutamos os temas desse país. E é preciso, eu vou além, presidente Risch, não só a pauta que corta direitos dos trabalhadores, mas a pauta reacionária que se coloca em face de conquistas de toda a sociedade brasileira. Então eu quero, convidando a todos e todas para o nosso ato dia 21 no Conselho Federal. Os presidentes de tribunais, dos tribunais de trabalho serão convidados, mas é preciso que a gente saia dos gabinetes, é preciso que vá para a rua, porque se não houvesse aquela manifestação que o presidente do sindicato lembrou aqui, toda manifestação em gabinetes não faria com que o TRT ficasse. É preciso que nós entendamos que só através da força de todos nós, da sociedade civil organizada, é que nós vamos retomar direitos que tentam suprimir e vamos repor o orçamento da Justiça do Trabalho no ponto que deve ter. Parabéns também à ESAT e à AMATRA por terem convidado o Sindicato dos Trabalhadores para estarem aqui. Era para estar aqui hoje sindicatos patronais, todos os sindicatos de trabalhadores, mas esse é um primeiro passo. Eu lembro da manifestação das diretas em Vitória. Começou com pouca gente na Praça 8. Depois foi o mar de gente que inundou esse país. Nós vamos vencer, esse corte seletivo e ideológico não vai prosperar, e eu agradeço a oportunidade que foi dada à Ordem para trazer o seu apoio à Justiça do Trabalho e, mais que a Justiça do Trabalho, o apoio à cidadania brasileira que está ameaçada. Esse corte não se dirige contra o Judiciário Trabalhista, esse corte se dirige contra a cidadania brasileira, porque foi feito pelos mais retrógrados, pelos mais atrasados, e a exposição de motivos demonstra isso claramente. Obrigado, presidente Risch, tenho o apoio da Ordem. E eu quero só lembrar uma coisa, um dos poucos tribunais onde não houve redução de horário foi no Espírito Santo. Parabéns. Passo a palavra agora ao nosso digno representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Stanislau Bossi, com quem, com muita honra, passo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, doutor José Carlos Risch, na sua pessoa quero saudar a todos, porque o tempo é curto, não posso fazer a saudação que gostaria. Dizer que o Ministério Público do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho é solidária com este ato público, que defende, como disse o professor Homero Mafra, não só a justiça do trabalho, mas toda a cidadania. Dizer que o sistema de justiça todo sofreu com impacto orçamentário, mas mais fortemente o sistema da justiça do trabalho. O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo teve um corte de 32,63% no seu orçamento. Como a nossa administração, a administração da nossa repartição, é uma administração que zela pelo patrimônio público, nós não tínhamos de onde cortar. E onde foi o corte, como diz o ditado popular, a corda rói do lado mais fraco. Foram demissões, rescisões antecipadas dos contratos de estágio,
demissão dos prestadores de serviço. Essas pessoas estão engrossando a massa de desempregados, tudo por culpa de uma política irresponsável de gestão orçamentária deste país. Ora, nós não podemos jamais retroceder nos direitos, nós temos que sempre avançar. E dizer também que o Ministério Público do Trabalho apoia a proposta da Associação Espírito Santense dos Advogados Trabalhistas da criação deste fórum e já sugere, em nome de Vossa Excelência, o Dr. Risco, para capitanear essa iniciativa. Era só isso. Muito obrigado a todos. Hoje, eu me lembrei muito de 99, porque em 99 nós fomos às ruas e percorremos as principais ruas de Vitória e terminamos na Praça 8, onde nós temos um vídeo histórico na memória do tribunal, doada que foi pelos sindicatos dos advogados. E hoje de manhã eu revi esse vídeo e cheguei à conclusão que naquela época nós saímos às ruas contra as forças atrasadas e retrógradas desse país, que queriam acabar com a justiça do trabalho. E hoje se repete isso. Se repete a mesma situação da desconstrução da justiça do trabalho e, consequentemente, da desconstrução do direito do trabalho, atingindo, acima de tudo, a classe trabalhadora. Se a maioria dos senhores lerem o texto no qual se baseou o corte orçamentário de 90%, ficariam perplexos, porque foi uma decisão ideológica, onde deixou muito claro que era uma punição à justiça do trabalho pelo fato dela ser uma justiça social, por ser uma justiça perto do povo, por ser uma justiça que é focada exatamente no seu conteúdo pragmático de atender a sociedade, atender o trabalhador e, óbvio, que também atender ao empregador. Então, é a luta de todos, porque também essa luta que passa pelo corte orçamentário, que fez com que nós tivéssemos até o cafezinho importado, esse corte orçamentário, que ele resulta também na desconstrução do direito do trabalho. Se vossas senhorias lerem os jornais, a mídia do Brasil, ela só fala o que hoje? Em tirar direitos trabalhistas, cortar direitos previdenciários. Então, todos nós temos que estar muito atentos, e parece que é cíclico. O ataque de 99 veio outra vez em 2016, no sentido de desconstruir a justiça do trabalho, desconstruir o direito do trabalho e, consequentemente, também enfraquecer os nossos funcionários, que o ano passado deram um exemplo histórico de luta pela defesa do reajuste salarial, que não ocorria e não ocorre há mais de uma década. Terminando essa solenidade, eu gosto que está sendo transmitida ao vivo para o Brasil e para o mundo, através do Face e através do Twitter. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, que foi o Ministério Público, que foi a OAB, que foi o Sindicato dos Advogados, foi a ESAD, foi o Sindicato dos Funcionários, foi a Associação também dos Funcionários do presidente Jorge. Então, todos esses parceiros, com eles que conseguimos realizar esse ato. E temos certeza que temos de sair daqui unidos, com a consciência de que temos de lutar pelos nossos direitos. E para encerrar o ato, eu passo a palavra ao desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite e agradeço profundamente a presença de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Ele me incumbiu a tarefa de cantar o hino nacional, mas eu só posso fazer isso se for acompanhando de todos os senhores e senhoras aqui, entendeu? Então vamos juntos? 1, 2, 3 e... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com braço retumbante. Está lá na frente. Conseguimos conquistar com braço forte.
teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil da glória, intenso sangue vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu lisonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente desse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e digo verde e louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, vendeiro quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, agradecendo os advogados, os magistrados, membros do Ministério Público, servidores, empresários, empresárias, todos, enfim, por este ato, que é só o início de uma luta em prol dos direitos fundamentais e da justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho garante os direitos, juntamente com os advogados, o Ministério Público e todas as outras instituições essenciais à justiça. Então, eu quero agradecer o senhor presidente. Vou passar a palavra ao senhor, você vai terminar, não é isso? Reitero meus agradecimentos a todos. Só esqueci também de agradecer todos aqueles que deram apoio, todos os funcionários que trabalharam para o sucesso desse ato. E eu não vou citar nome, porque é complicado. Você cita o nome de um, esquece o nome de outro. Então, nossos agradecimentos a todos os funcionários, ao MUCON, ao pessoal da segurança, ao pessoal do meu gabinete e a todos os demais que trabalharam por esse ato. Muito obrigado, boa tarde a todos.